tarde, terceiro ano. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje, tá certo? Dia 28/7, terça-feira, e nós vamos corrigir a atividade do livro, página 59. Pegue já o seu livro, tá bom? Nesta página, para você conferir se acertou todas as questões, os itens, e a tia ficar orgulhosa de você, tá certo? Não esqueça de mandar a foto. Se você não conseguiu mandar a foto no dia anterior, você pode mandar no dia seguinte, que a tia também recebe. Ou no final da semana, tá certo? Na quinta-feira, manda todas as fotos. Se você não puder mandar todos os dias, você tira 1 ou 2 dias para mandar as fotos das atividades, tá certo? Então vamos começar a nossa correção. Como vocês podem ver, a tia colocou aqui na questão 2 as palavrinhas, certo? Que nós vamos fazer o quê? Nós vamos separar as sílabas dessas palavrinhas, tá bom? Vamos começar. Veja aí se você acertou. Separando a palavrinha sono, como é que vai ficar? Sono. Separando a palavrinha senhor, como é que fica? Senhor. Tia, e o N e o H separa? Não separa. Por quê? Porque essas duas letrinhas aqui, ó, é um dígrafo que não tem separação. Dígrafos são duas letras com som de uma, tá certo? Não separa em H. Assim também como eu não separo LH, tá ok? Então a separação fica assim. Sem, tracinho, nho, ok? Como é que eu separo a palavrinha passado? Passado. Agora sim, eu precisei separar o SS. Duas consoantes iguais não ficam juntas na mesma sílaba, na separação silábica. Passado, separa. Se fosse classe, também separava o S, um S de um outro S. Se fosse RR, também separa um R de outro R na separação silábica. O SS não pode ficar junto na mesma sílaba. Se você colocou SS junto na mesma sílaba, quando for separar, você vai corrigir porque não está correto, tá bom? A separação correta é assim: paz, um S de um lado, sa, outro S de outro, dó, ok? Veja se você acertou. Sono, senhor, passado. Certo? Acertou? Agora, como você pode ver nessa questão 2, tem uma setinha que você vai completar, certo? Com a regrinha. Vamos ler. As palavras têm som de S quando? Aí você vai completar com a regra. Quando a letra S vem no começo delas e quando são escritas com SS, tá certo? A tia explicou nas aulas anteriores. Então, as palavrinhas têm som de S quando a letra S vem no começo da palavra, ok? E quando elas são escritas com SS, ok? Acertaram a regra? A regra são essas palavrinhas com a letra vermelha, ó. A letra S vem no começo delas e quando são escritas com SS. Aí nós vamos ter o som de S, esse som forte. Sono, sino, saudade, passado, classe, ok? Então aí nós colocamos a regrinha, isso é na setinha da questão 2. Tia, eu não fiz essa regra. Então você vai pausar o vídeo e vai escrever, tá bom? Completar, aonde nós temos a setinha na questão 2. Completar com
vem no começo delas e quando são escritas com SS. Pausa o vídeo e a tia vai esperar o tempo necessário até você corrigir a sua questão, tá bom? Para nós passarmos agora para a questão 3. Na questão 3, ainda na página 59, vocês vão fazer o quê? No caso, vocês já fizeram. Leia as palavras abaixo, estas palavras, e circule a letra que vem antes e a letra que vem depois do S. Muito bem, veja se você acertou. Eu preciso circular a letrinha que vem antes e a letrinha que vem depois do S. Na palavra conversa, a letra que vem antes do S é o R e a letra que vem depois do S é o A, tá bom? Acertou? São uma vogal R e uma consoante R e uma vogal A. Isso é na palavra conversa. Agora, veja se você circulou corretamente na palavra cansado. Antes do S, temos a letrinha N e temos a letrinha A. Uma consoante e uma vogal novamente. Na palavra aviso, antes do S, eu circulo a letrinha I e circulo a letrinha O. Duas vogais, ok? E na letrinha mesada, circulo a vogal E e circulo a vogal A, antes do S. Muito bem. Agora, observe aqui que na palavra conversa e na palavra cansado, nós circulamos uma consoante e uma vogal. Isso significa que o S que vai estar no meio, antes de uma consoante e antes de uma vogal, ele vai ter som de S também. Esse som forte. Lemos assim: conversa, cansado, não existe conversa, não existe cansado, som de Z, certo? Então, quando o S vier entre consoante e vogal, ele tem som de S, som forte. Agora, nas palavras aviso e mesada, o S veio entre vogais, o S sozinho, tá bom? Quando o S vier sozinho entre vogais, foi no caso da palavra aviso e mesada, então esse S vai ter som de Z, tá certo? Quando ele vier só um Szinho, sozinho, entre vogais, tá bom? Então vai ter som de Z. Também é o caso de outras palavras, tá certo? Que nós podemos ver também. Outras palavras que vai ser escrita com S e vai ter som de Z. Agora, meus queridos, vocês vão fazer o quê? Nós temos duas setinhas, né? Escreva duas conclusões sobre os sons de S e Z nas palavras com S. São conclusões, segundo as regras que nós estudamos. Na primeira setinha, você completou, ó. Tinha no seu livro assim: as palavras têm som de S quando? Então, você completou com quando a letra S vem entre uma consoante e uma vogal. Essa foi a conclusão que eu fiz das palavrinhas cansado e palavrinha conversa, tá bom? As palavras têm som de S quando a letra S vier entre uma consoante e uma vogal. Isso aqui é o que você deve ter escrito na primeira setinha, tá certo? Não escreveu assim? Você pausa o vídeo até você completar a sua resposta. Essa foi a nossa primeira conclusão. Quando o S vier entre uma consoante e uma vogal, ele tem som de S, esse som forte. Segunda conclusão: as palavras têm som de Z quando a letra S vem entre vogais, tá bom? Só vai ter som de Z quando a letra S vier entre vogais, entre uma vogal e outra vogal. E quais são essas vogais, tia? A, E, I, O e U, tá bom? Para isso você precisa saber o que são vogais e o que são consoantes. Se as vogais são A, E, I, O e U, então as outras letras do alfabeto são consoantes, não é mesmo?
Muito bem. Aí a tia trouxe umas palavrinhas aqui, ó. Quando é que a palavra tem som de S? Quando é que a palavra tem esse som forte? Quando ela vier no início da palavra, que é o caso da palavra sino, saudade, solidão, sono, certo? Então, quando o S vier no começo, no início da palavra, vai ter som de S, ok? Esse som forte, sino. Quando o S vier escrito dois S's, no caso SS, ele também vai ter som de S, esse som forte, certo? Não tem como ter som de Z aqui. Na palavra classe, nós vemos dois S's. Então, é som de S mesmo, esse som forte. Também é o caso da palavra pássaro, certo? Também é o caso da palavra passado, ok? E quando, a regrinha que nós vimos na questão 3, o S vier entre uma consoante e uma vogal, ele também tem som de S, certo? Não tem como ele ter som de Z nesta situação. Entre vogal e consoante, som de S. É o caso da palavra verso, universo. Agora, quando é que ele vai ter som de Z? Quando ele vier somente um S entre vogais. Para isso, você precisa saber quais palavras, quais vogais que vão compor, né? Você lembra quais são as vogais? A, E, I, O, U. Só revisando. É o caso da palavra presente, é o caso da palavra desejo. O S teve som de quê aqui? Som de Z, porque ele veio somente um S entre vogais, tá bom? É o caso também da palavra rosa. Observe aqui o S entre vogais. E é o caso da palavra vaso. O S também veio entre vogais, tá bom? E assim nós concluímos a nossa correção. Se você não realizou aqui essas observações, você vai pausar o vídeo na primeira setinha, na segunda setinha e vai copiar, corrigir ou completar a sua resposta, tá bom? Agora nós vamos para a parte 2 da nossa aula.